Pessoal, os dois módulos sequentes, 9 e 10, são exercícios que ele mistura lei de Pouillet. Então nós iniciaremos com o primeiro exercício, modelo ELEM. Ele diz que quando um gerador de força eletromotriz, E igual a 12 volts, é ligado a um resistor de resistência R, de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica de 2 amperes circula pelo circuito. Então ele desenhou uma bateria e um resistor R cor-de-rosa aí para vocês, né? Qual que é a resistência interna desse gerador, que era o R1? Então o que a gente tem que entender? Que a gente tem um gerador que tem um R1, então ele é um gerador real. Então ele tem o E e o R1 entre os seus pontos A e B. Então a gente viu isso no módulo 8. Tá aqui o R1 e o E. Quem está ligado a esse gerador, que seria essa bateria marrom? Um resistor. Um resistor de 5,8, que seria 5,8 de resistência, que seria esse resistor cor-de-rosa aí desenhado. E ele quer saber qual é o valor desse R1. Como essa corrente aqui de 2 amperes circula nesse sentido, aqui ó, saindo da barra maior, circula nesse sentido. Ah, professor, por que você pôs a barra maior para lá? Tá? Eu poderia ter posto a barra maior para cá, não tem problema nenhum. Ela circularia no sentido anti-horário, não tem problema nenhum. Isso forma um circuito de Pouillet, porque é uma corrente única, ou seja, I igual a força eletromotriz do gerador dividido pela soma dos resistores. Então a gente não precisa nem usar a DDP aqui do gerador, ó, o U aqui e o U aqui. A gente nem precisa usar. Eu vou fazer uma conferência com vocês depois, tá? Então quem seria esse I? Esse I seria 2 amperes. Quem seria esse E? 12 volts. E a soma dos R's? R1 mais R1. Ó, então é o seguinte. Olha isso aqui. 2 é igual a 12 dividido por quanto? Com certeza aqui embaixo tem que ser o número 6. 12 dividido por 6 para dar 2. E para dar 6, o R1 é 0,2. Tá? Coisa mais simples da gente fazer uma conferência. Não faz parte da resolução do exercício, tá bom? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Se eu fosse calcular a DDP do gerador ou a DDP do resistor, esse ponto é A, esse ponto é B, ela tem que dar a mesma. Então o que a gente tem aqui no resistor? URI, que seria 5,8 vezes 2, tá? 2 vezes 5 dá 10, então isso aqui dá 11,6 volts. Se eu fosse usar essa DDP do gerador, em que U é igual a E menos RI, equação do módulo 8, aqui é 12. O R1 é 0,2 e o I é 2. 0,2 vezes 2 dá 0,4. 12 menos 0,4, 11,6 também. Pessoal, isso não faz parte da resolução do exercício. Tá? Olha como a DDP do gerador é a mesma DDP do resistor, foi onde a gente chegou na demonstração de Pouillet. A resposta, 0,2. Bom, pessoal, no segundo exercício, ele coloca, já logo de cara, no primeiro item, que é o item 1, ele coloca 3 divisões. Questão A, questão B e questão C. Determine a intensidade da corrente que atravessa o gerador AB. Olha só, o gerador AB. Se o gerador é de A até B, essa resistência está dentro dele, ó, já que ele incluiu o ponto A e B. Então isso aqui é um errinho. Esse 24 é a força eletromotriz. Então ele pergunta, quando a chave estiver aberta? Quando a chave estiver aberta, o percurso da corrente é só
aqui, pessoal, ó. Ela não vem para cá, já que um elétron para aqui, todos param. Então esse resistor de 6, de resistência 6, está desconectado do circuito. Então aqui forma um puilê. Se forma um puilê, é só aqui a passagem da corrente, ela já é corrente única, então eu já posso, logo de cara, pegar a força eletromotriz e dividir pela soma de todas as resistências dos resistores que estão nessa mesma corrente. Então eu vou pegar 24 do valor do E, dividir por 1 e mais 3. Ó. Então eu teria 6 amperes no item A. No item B, ele pergunta qual a intensidade no gerador AB quando a chave estiver fechada. Cuidado, quando essa chave estiver fechada, pronto, esse resistor de 6 já entra no circuito. Essa corrente total do gerador AB que ele quer agora, ela vai se dividir em duas aqui, ó, na I1 e na I2. Portanto, eu não posso fazer puilê mais. Não é corrente única mais. Mas eu posso fazer o seguinte, fazer essa associação desses dois resistores que estão em paralelo. Quando eu fizer o paralelo desses dois, eu estaria juntando esses dois resistores em um só. Então, como é que a gente fazia o paralelo? Quem lembra? 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo. Ou o R de um paralelo seria o produto dividido pela soma dos dois resistores, que seria 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, que daria 2 ohms, esse paralelo. O que eu poderia fazer? Juntar esses dois em um só, agora. Agora sim, eu posso colocar aqui como um R de um paralelo igual a quanto? 2 ohms. Agora a corrente não se divide mais. Agora ela é uma corrente única. Então eu posso aplicar puilê. Por isso que eu tenho que ir associando os resistores de forma a chegar num percurso único de corrente. Aí eu posso calcular essa corrente usando a lei de puilê, que seria 24 dividido por quanto? Por 1 mais 2. Por 1 mais 2 agora nesse percurso. Então eu teria 24 dividido por 3. Daria 8 amperes a corrente. No item 1 ainda, na alternativa C, ele fala qual é a corrente então do gerador A e B quando os pontos C e D forem ligados por um fio sem resistência nenhuma. Lembra disso aí? Ponto C e D. Cuidado, esse aqui é o ponto A. Esse também vai ser o ponto A. É o mesmo fio. Não tem resistência nenhuma. Então esse ponto C acaba sendo igual ao ponto A. Ah, mas e aqui? Aqui também é A. Todo esse fio está ligado no ponto A. E cuidado, esse fio também. Então esse ponto D está ligado ao ponto C, que está ligado ao ponto A. Então esse ponto seria A também. Esse resistor já está ligado aos mesmos pontos, ó, entre A e A. Já que isso aqui é ponto A. Então esse resistor está em curto. Esse fio inteirinho também é A. Esse resistor de 3 também está em curto por esse fio. Ora, esse ponto B é um ponto A. Então vocês estão percebendo que isso aqui é um curto-circuito. Se é um curto-circuito, essa corrente passa inteirinha por esse curto. Ó. Não passa por esses resistores, ela passa pelo fio. Ó. Sobrou só esse resistor. E essa corrente é justamente a corrente de curto-circuito, mas eu posso resolver pela lei de Puillet tranquilo. 24 dividido pela soma dos resistores. Como esse 6 e esse 3 estão em curto por esse fio, sobrou só a resistência do gerador, que é 1. Então essa corrente é 24 amperes. Eita exercício cumprido esse, né? Olha o item 2.
No item 2 ele quer a curva característica desse gerador, que seria U em função do I. Então eu tenho que obedecer a essa função, E menos RI. Lembrando o seguinte, esse E é 24. Esse R'inho é 1 ohm. Então vamos lembrar, gerador aberto e gerador em curto, quando a gente deu aula de gerador no módulo 8. Tá? Então é importante, quando vocês forem assistir essa aula, né, revisar o módulo 8. Qualquer dúvida, me chama aí. Então o que a gente tem? O E é 24. Aqui o valor do E. Até no ICC, que é a corrente de curto-circuito. ICC, E sobre R'inho. 24 dividido por 1, a gente já acabou de calcular. 24 amperes. Então isso aqui é 24 amperes. E esse E aqui é 24 volts. Tá aí a reta decrescente, já que esse U é o E menos RI, nós temos uma reta decrescente. Um terceiro exercício, de novo, é uma análise, onde a gente tem um gerador real, olha o R'inho aqui, e um circuito misto. 2 resistores de resistência de 9 em paralelos e um resistor de 5. E ele pergunta, qual a intensidade da corrente que passa pelo resistor de 5 ohms? A corrente que passa é aquela que sai da barra maior do gerador. Quando chega aqui, ela se divide em duas, na I1 e na I2. Aqui ela vai se dividir igualmente, já que os resistores são iguais, então essa corrente vai se dividir igualmente, já que um paralelo tem a mesma DDP. Então U igual a RI, então vão ser os mesmos R's e os mesmos I's, porque o mesmo U é a característica do paralelo. Mas ela se junta aqui de novo, forma o I. Então ele quer essa corrente que passa nesse resistor, que é justamente o I que sai do gerador e que passa aqui na resistência interna do gerador também. Então basta analisarmos que isso aqui não é Poilet ainda, porque a corrente não é única, aqui ela se divide. Ele tem que formar um percurso único, aqui não é Poilet. Então eu vou ter que fazer esse paralelo de 9 com 9. Tá? Então eu vou fazer esse paralelo aqui, ó. Deixa eu apagar com o meu paninho aqui. Esse paralelo, agora sim eu vou ter um percurso único. Quando eu fizer esse paralelo de 9 com 9, que dá 4,5, a corrente não se divide mais, ela vai ser uma corrente única em todos os resistores. Então agora eu posso aplicar a lei de Poilet, onde a força eletromotriz dividido pela soma de todas as resistências de todos os resistores. Então eu teria 30 dividido pela primeira lá, que é meio, pela segunda, que é 4,5, então já dá 5, e mais 5, 10. Então essa intensidade da corrente é de 30 dividido por 10, 3 amperes é a nossa resposta. Então todo mundo aqui percurso único. Por isso que quando eu tiver um paralelo, alguma coisa aí que não determina a mesma corrente, eu tenho que fazer um percurso único de corrente para formar Poilet. Então eu tenho a alternativa D de dado nessa questão. Então vamos lá, pessoal, um exercício modelo Enem. No circuito esquematizado, na figura, o gerador tem uma resistência interna desprezível. Os 4 resistores têm a mesma resistência R e o amperímetro indica 5 amperes. Se a chave estivesse fechada, o amperímetro estaria indicando... Bom, primeiro, a chave está aberta. Vamos resolver com essa chave aberta. Com essa chave aberta, pessoal, a corrente que sai desse gerador da barra maior, a única coisa que esse R é zero, ele é um gerador ideal. Ela não vai descer aqui. Então, esse resistor aqui com essa chave aberta está desconectado. Então, com a chave aberta, eu teria essa figura aqui, ó. Então, já seria Poilet direto. Essa corrente é que está passando aqui no amperímetro, ó.
Ah, então ela já é de 5 amperes, porque é um percurso único, ela passa em todo mundo. Ótimo, então aqui já é Pouillet. Se aqui já é um circuito de Pouillet, eu vou aproveitar aqui no meio, porque a corrente é única, então eu já digo lá. Então quem seria o I? E, não temos o valor, então o exercício é literal, dividido pela soma dos resistores. Vamos lá? R1, 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 e esse R1 é zero. Então aqui embaixo ficaria quanto? 3 R1. Então guarda bem isso daí. Então vamos lá. Aqui a corrente que nós tínhamos calculado antes. Agora ele fechou a chave. Cuidado. Qual a corrente que vai passar aqui no amperímetro? Agora é dose, hein, pessoal? Esse é um novo I, porque entrou um resistor. Eu não posso falar que ele é um antigo. Antigo é só quando tinha esses três, agora entrou um quarto. Esse novo I, ele vai se dividir em duas partes aqui, ó. Nesse I1 e nesse I2. Então vocês vão marcar isso na apostila de vocês. O amperímetro agora está lendo I2, porque a corrente que está passando aqui não é aquela corrente contínua. Esse amperímetro vai ler o I2, tá? Guarda bem isso daí. I2. Por que eu não posso fazer Pouillet agora? Porque eu não tenho corrente única. Quem passa aqui? I'. Guarda bem esse exercício agora que a gente vai voltar nesse esquema. O que vai acontecer agora para calcular o I2, que é a nova corrente? Vocês vão ter que fazer esses dois resistores aqui em série, ó. A hora que eu fizer esses dois resistores em série, eu teria um único resistor aqui, valendo 2R. R mais R continua passando o I2, porque no circuito série você mantém a corrente. O que eu tenho agora? Eu tenho esse paralelo desses dois, ó. Eu vou ter que fazer esse paralelo para a gente cair num circuito de Pouillet. Então o que eu vou ter que dar um jeito? Eu vou ter que dar um jeito de espremer aqui, ó. Aquele gerador lá. Esse resistor R aqui. E agora esses dois aqui, ó, estariam num paralelo. Eu juntei esses dois em um só. Então eles seriam percorridos pela mesma corrente. I', agora desce aqui I', vira para lá I'. Agora formou Pouillet. E quem seria esse paralelo? O produto pela soma desses dois resistores. R vezes 2R divididos por R mais 2R. Então seria 2R ao quadrado dividido por 3R. R ao quadrado dividido por R embaixo. Então seria 2R ao quadrado, 3. Esse quadrado corta com esse R aqui. Então ficaria 2R sobre 3. Esse R do paralelo. Agora aqui formou Pouillet. Você vai ter que calcular esse I', que é essa nova corrente. Então nós vamos ter que escrever a equação de Pouillet aqui, tá bom? Então vamos lá. Quem seria essa equação de Pouillet? I' é igual a E dividido pela soma dos R's. Quem seria essa soma dos R's, pessoal? Seria 2R sobre 3 mais R. Aqui, ó. A soma desses dois. 2R sobre 3 sobre 3, 3R sobre 3. Tá? Então ficaria 2R sobre 3 mais R. Então daria quanto? 5R sobre 3. O de cima, E, multiplicado pelo de baixo invertido, ficaria 3E sobre 5R. Esse é o valor da corrente I', que é essa corrente aqui, e que é essa corrente aqui. Putz, como é que nós vamos fazer isso agora? Eu tenho que achar o I2. Isso aqui não é um paralelo?
Então, voltando lá no paralelo que muita gente sofreu. A DDP desse paralelo aqui é a mesma DDP desse paralelo aqui. Que é a mesma DDP desse paralelo aqui, ó. O U do paralelo é constante. Como eu juntei esses dois resistores em um só, continuou a mesma DDP do paralelo aqui. Então eu vou ter que achar essa DDP do paralelo aqui, voltar com o valor dela aqui e calcular o I2. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Achar essa DDP do paralelo aqui embaixo. O U desse paralelo é o R do paralelo vezes o I'. O R do paralelo é 2R sobre 3. O I' seria 3E sobre 5R. Então aqui em cima ficaria, quarta R com R, ficaria 6E, 2 vezes 3, dividido por 15. Olha a DDP desse paralelo aqui. É a mesma aqui, ó. Então a gente vai jogar aqui 6E sobre 15. E achar esse I2, fazendo a primeira lei de Ohm. Então eu já isolei aquele resistor 2R para você para calcular esse I2. Então a DDP que nós tínhamos calculado do paralelo estava aqui. Então era só fazer o quê? URI. O U vai ser quem? O U do paralelo. O I vai ser quem? O I2. E esse R vai ser quem? Esse aqui, 2R. Então o U desse paralelo seria 6E sobre 15. Igual, esse R, que é o resistor da primeira lei de Ohms, tem resistência 2R. E esse I é o I2. Eu vou ter que achar o I2 passando esse 2R dividindo aqui, ó. Isolar esse 2. Passa esse 2R aqui, ó, dividindo aqui, que ele passa multiplicando 15. Então quem seria esse I2 isolado? Seria o 6E aqui em cima e esse 2R, 30R. Correto? Então quem seria o I2? Esse 6 e esse 30 dá para simplificar. Então ficaria E sobre 5R. Não tem essa resposta no texto. A resposta está em função do antigo I. Não é isso? Quem era esse antigo I? Era a leitura do amperímetro que no texto ele falava que era 5 amperes. Ele falava que era 5 amperes, por isso que eu fiz aquela brincadeira de deixar isso aqui escrito. Se ele falava que isso aqui era 5 amperes, o que eu tenho? Eu tenho que E sobre 3R é 5. Passa isso multiplicando, eu consigo pegar o valor do E aqui, que é 15R. Na antiga corrente antes de fechar a chave. Então, olha só, esse E aqui é 15R. Daqui, ó, já que ele falou que a corrente era 5, esse E é 15R dividido por 5R. Então eu vou ter 3 amperes no I2. R corta com R. Então alternativa E. Bom, moçada, como o nosso tempo de aula já está se esgotando, o exercício 5 é o mesmo, tá? Idêntico a esse exercício, tá? Ele tem no gabarito do exercício 5 a alternativa B de bola. Eu gostaria que vocês fizessem o exercício 5, tá? Se não conseguir, tira dúvida comigo, não tem problema nenhum, tá bom?